Canal Lenda do Pop apresenta a farsa da dupla Milli Vanilli. Eles nos deixaram há 23 anos, mas não sem antes nos enganarem e nos proporcionarem momentos de felicidade. Olá, amigos! Sejam bem-vindos de volta a essa lembrança da maior fraude da história da música. Milli Vanilli, conhecidos por lançarem algumas das canções mais icônicas dos anos 90, chegaram a afirmar que eram mais talentosos do que lendas como Paul McCartney e Mick Jagger. Essa farsa foi concebida pela mente astuta de um produtor habilidoso, mas esse não foi seu único projeto enganoso. Vamos explorar todos os detalhes dessa história intrigante da dupla Milli Vanilli. Frank Farian, produtor, cantor e compositor alemão nascido em 1941, almejava o sucesso na indústria musical. Sua jornada começou como cantor solo, tentando a sorte aos 26 anos com a música O You Ever Be Mine, porém sem grande aceitação do público. Foi então que contratou as cantoras Márcia Varrera e Liz Video, gravando a música Baby Do You Wanna Bob, que, surpreendentemente, foi lançada como single em fevereiro de 1975 sob o nome de Bonnie. O sucesso foi instantâneo, despertando a curiosidade do público sobre o grupo Bonnie e Amy e a identidade de seus integrantes. Enquanto Frank Farian era a voz masculina por trás das gravações, ele optou por não fazer parte visualmente do grupo. Assim, realizaram mais gravações com sua voz e contrataram um dançarino nascido em Aruba chamado Bob Fire para ser o rosto público e dublar suas músicas. O sucesso mundial de Bonnie e Amy foi avassalador, conquistando enorme reconhecimento com canções como Rivers of Baby. A revelação de que Bob Fire não estava realmente cantando e que a voz pertencia a Frank Farian só foi feita vários anos depois, e até hoje muitos desconhecem essa verdade. Muitas críticas surgiram em relação à criação de um grupo em que as gravações das músicas e as performances ao vivo eram realizadas por pessoas diferentes. No entanto, isso não impediu Farian de repetir a fórmula. Dessa vez, visando um sucesso compacto e de repercussão global, ele buscou novos cantores para sua música Baby Yoki, acreditando em seu potencial de ser um grande sucesso. Entre vários candidatos, a atenção de Farian foi particularmente atraída por dois excelentes dançarinos que destacavam-se não apenas pela habilidade de dança, mas também pela presença de palco cativante e carisma contagiante. E assim, surgiu a dupla Milli Vanilli. Rob Pilatus e Fab Morvan, os escolhidos por Frank Farian, incorporaram o visual e a persona da dupla Milli Vanilli. Juntos, eles conquistaram o público com suas performances enérgicas e hits como Girl You Know It Is True, Blame It On The Rain. O sucesso parecia imparável, e Milli Vanilli dominou as paradas de sucesso em todo o mundo. No entanto, por trás da fachada glamourosa e das canções envolventes, havia uma verdade oculta. A revelação chocante veio em dezembro de 1987, quando veio à tona que Rob e Fab não eram os verdadeiros cantores das músicas que os tornaram famosos. Na verdade, as vozes por trás dos hits pertenciam a um grupo de vocalistas de estúdio, enquanto a dupla apenas dublava as músicas durante as performances ao vivo. A revelação abalou o mundo da música e levantou questões sobre a autenticidade e integridade artística. Milli Vanilli foi despojado de seu Grammy e enfrentou um processo legal por fraude. A dupla teve que lidar com o colapso de sua carreira e o julgamento implacável do público. Embora a história de Milli Vanilli seja uma lembrança trágica de engano e decepção na indústria da música, não se pode negar o impacto que eles tiveram. Suas músicas continuam sendo lembradas e apreciadas por muitos, e a história da dupla serve como um lembrete dos desafios enfrentados pelos artistas em um mundo obcecado pela imagem e pela fama. O canal Lenda do Pop traz essa história marcante da dupla Milli Vanilli, que nos cativou com suas melodias viciantes, mas que nos deixou questionando a verdade por trás do showbiz. Relembre conosco os altos e baixos dessa farsa musical que marcou uma geração. Buscando realizar seus sonhos na indústria da música, dois jovens talentosos embarcaram em uma jornada que mudaria suas vidas.
Seus nomes eram Robbie Pilatus e Fab Morvan, e eles compartilhavam muito em comum. Ambos eram apaixonados pela dança, tinham raízes africanas e possuíam uma beleza cativante. Robbie Pilatus nasceu na Alemanha em 8 de junho de 1964. Filho de um soldado afro-americano e uma mãe alemã, ele infelizmente ficou órfão logo após seu nascimento. Cresceu em um orfanato na Baviera até ser adotado aos 3 anos por um casal em Munique. Desde a adolescência, Pilatus trabalhou como modelo e dançarino de break-dance, e em 1987, ele teve a oportunidade de ingressar em uma banda alemã como dançarino, onde conheceu Fab Morvan, um dançarino e modelo francês. A amizade entre eles se fortaleceu rapidamente. Fab Morvan nasceu em Paris, em 14 de maio de 1966. Seus pais eram originários da ilha caribenha de Guadalupe. Aos 19 anos, ele se mudou para a Alemanha em busca de oportunidades e logo começou a trabalhar como modelo e dançarino de break-dance. A vida de Robbie e Fab mudaria drasticamente quando receberam uma proposta de Frank Farian, um produtor musical habilidoso. Farian os convidou para cantar uma música e ambos ficaram entusiasmados com a oportunidade. No entanto, após os testes, Farian não estava convencido de suas habilidades vocais. Embora dançassem excepcionalmente bem, cantar não era o seu ponto forte. No início de 1988, Frank Farian teve a ideia de formar um grupo com cantores de estúdio americanos que já trabalhavam na Alemanha, incluindo Charles Shaw, John Davis, Rocco e Linda Rocco. Ele acreditava que esses cantores possuíam um grande talento vocal, mas não tinham a aparência física que garantiria o sucesso. Assim, contratou Robbie Pilatus e Fab Morvan para fingir que eram os vocalistas e representar o grupo nas apresentações ao vivo e entrevistas, devido à sua boa aparência. Esse projeto recebeu o nome de Milli Vanilli, embora na época fosse divulgado que o nome tinha origem turca. Na verdade, Milli era o apelido da namorada de Frank na época, Ingrid, e Vanilli foi escolhido para soar de forma semelhante a bandas britânicas populares da época. A primeira música que lançaram não era original, pois já havia sido lançada nos Estados Unidos pelo grupo no Max com pouco sucesso, cerca de um ano antes de Milli Vanilli gravá-la. O segredo por trás da verdadeira autoria das vozes por trás do sucesso de Milli Vanilli não foi revelado até anos depois. Frank Farian optou por usar a voz dos cantores de estúdio para as gravações, enquanto Robbie e Fab assumiram o papel de performers públicos. O primeiro single do grupo, Girl You Know It Is True, foi lançado com grande sucesso, e eles rapidamente ganharam popularidade em todo o mundo. No entanto, em 1989, durante uma apresentação ao vivo, um problema técnico fez com que a música travasse em loop, revelando que a dupla não estava realmente cantando. O público ficou perplexo, e a farsa de Milli Vanilli foi exposta. O Grammy que haviam recebido foi revogado, e um processo legal por fraude se seguiu. Robbie Pilatus e Fab Morvan enfrentaram um período de intenso escrutínio e críticas. Sua carreira desmoronou e eles lutaram para se recuperar da revelação chocante. No entanto, a história de Milli Vanilli serve como um lembrete da pressão da indústria da música e das armadilhas que os artistas podem enfrentar em busca do sucesso. O canal Lenda do Pop traz essa história marcante da dupla Milli Vanilli, que nos envolveu com seu talento performático, mas que também nos ensinou sobre a importância da autenticidade na música. Junte-se a nós para relembrar os altos e baixos dessa jornada turbulenta e explorar o legado deixado por Robbie Pilatus e Fab Morvan. Junho de 1988 marcou o lançamento do single que levaria Milli Vanilli ao sucesso mundial imediato. A música rapidamente alcançou o segundo lugar nas paradas da Billboard e permaneceu no topo por impressionantes 26 semanas. Além disso, conquistou o primeiro lugar em países como França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Irlanda e muitos outros. Poucos meses depois, o sucesso foi seguido pelo hit Baby Don't Forget My Number,
que também chegou ao topo das paradas e consolidou ainda mais o grupo. O primeiro álbum de Milli Vanilli, intitulado All or Nothing, foi lançado na Europa em novembro de 1988 e obteve um enorme sucesso. Pouco tempo depois, foi relançado nos Estados Unidos, juntamente com o hit Girl You Know It's True, recebendo uma grande aceitação. O álbum destacou-se ainda mais com outras canções, como Blame It on the Rain e Baby Don't Forget My Number. Inicialmente, as suspeitas em relação à autenticidade de Milli Vanilli não foram levantadas pela imprensa, uma vez que sua fama estava principalmente concentrada na Europa. No entanto, ao chegar aos Estados Unidos, surgiram as primeiras dúvidas de que algo não estava certo. Durante as entrevistas, Robbie Pilatus e Fab Morvan falavam inglês com um sotaque alemão muito forte, ao contrário das vozes dos discos, que soavam distintamente americanas. O começo do fim chegou em dezembro de 1989, quando o cantor Charles Shaw revelou a um repórter do jornal Newsday que ele e outra pessoa eram os verdadeiros cantores por trás de Milli Vanilli. No entanto, Frank Farian pagou a ele uma grande quantia em dinheiro para que se retratasse publicamente, e a notícia não se espalhou amplamente. Ainda assim, a suspeita começou a crescer. Inicialmente, a gravadora não queria que o grupo fizesse uma turnê pela América do Norte. No entanto, devido ao enorme sucesso e à pressão, Milli Vanilli aceitou e passou a realizar shows com dublagem, utilizando o famoso playback, movimentando os lábios e fingindo cantar. O desastre estava prestes a acontecer quando, durante um show em Connecticut, o disco travou e o refrão da música começou a se repetir várias vezes, revelando claramente que era um playback. Robbie e Fab correram para fora do palco e quase foram pegos em flagrante. Em janeiro de 1990, Milli Vanilli ganhou o prêmio American Music Award de Melhor Artista Revelação e Melhor Canção Pop. No entanto, um mês depois, no Grammy Award, a verdade veio à tona. O grupo foi desmascarado e perdeu o prêmio de Melhor Novo Artista. A farsa de Milli Vanilli serviu como um marco na indústria da música, levantando questões sobre a autenticidade e a pressão do sucesso. Apesar do escândalo, o grupo deixou seu legado e uma reflexão sobre a importância da verdade e da integridade artística. Robbie Pilatus teve a ousadia de afirmar em uma entrevista que Milli Vanilli era mais talentoso do que Bob Dylan, Paul McCartney e Michael Jackson, o que apenas alimentou os rumores sobre a verdadeira autoria das músicas. Além disso, Fab Morvan estava pressionando Frank Farian para gravar um álbum com suas próprias vozes reais, algo que o produtor considerava impossível. Essa tensão entre os dançarinos e o produtor acabou deteriorando rapidamente o relacionamento, e houve uma grande pressão para manter a mentira. Diante dessa situação, Frank Farian convocou uma coletiva de imprensa na cidade de Nova York em 12 de novembro de 1990 e revelou toda a verdade, desencadeando o caos no cenário musical. A reação foi imediata, e os fãs ao redor do mundo sentiram-se profundamente decepcionados. A organização do Grammy pressionou os dançarinos a devolver o prêmio, o que eles fizeram em uma entrevista coletiva, onde culparam o produtor e foram vaiados. A gravadora dos Estados Unidos retirou todos os discos de Milli Vanilli do mercado e tentou negar qualquer participação na farsa. No entanto, vários cantores deixaram claro que a gravadora sabia de tudo antes da assinatura do contrato e que tudo se resumia a uma questão de dinheiro. Após a revelação, houve uma enxurrada de processos judiciais, tanto por parte dos consumidores que compraram os discos e foram a shows da dupla, quanto por parte das empresas que firmaram contratos com o produtor e a gravadora. Entre 1991 e 1992, as vozes reais de Milli Vanilli lançaram 2 álbuns sob suas identidades verdadeiras, mas essas obras não tiveram sucesso comercial. Por sua vez, Morvan e Pilatus se mudaram para Los Angeles em 1993 e lançaram um projeto intitulado Real Fim, onde cantaram com suas vozes reais. No entanto, mais uma vez,
o peso do escândalo foi grande demais e provavelmente impediu o sucesso de Robbie Pilatus como cantor. Fab Morvan lidou com o fracasso de forma mais resiliente e tentou uma carreira solo, trabalhando como DJ. Infelizmente, Robbie Pilatus iniciou um processo de declínio pessoal no início de 1995, envolvendo-se em vários atos de agressão, vandalismo, assaltos e tentativas de roubo. Ele passou algum tempo na prisão e tornou-se viciado em substâncias ilícitas. Enquanto isso, Fab Morvan seguiu em frente, focando em sua carreira solo e buscando superar o estigma deixado pelo escândalo de Milli Vanilli. Em 2 de abril de 1998, Pilatus foi encontrado morto em um quarto de hotel em Frankfurt, Alemanha. A autópsia determinou que a causa foi uma overdose de álcool e medicamentos prescritos. John Davis, a verdadeira voz principal por trás das gravações de Milli Vanilli, faleceu em maio de 2021, aos 66 anos, devido a complicações da Covid-19. Por sua vez, o produtor Frank Farian continuou sua carreira na indústria musical após o escândalo. Em 1991, ele lançou o projeto chamado Number One, no qual obteve grandes sucessos com músicas como When You Go e Please Don't Go, que se tornaram clássicos dos anos 90. Sem dúvida, Farian era muito talentoso, e muitos hoje apreciam as músicas produzidas por ele. Apesar da decepção causada pelo episódio de Milli Vanilli, ainda temos algumas ótimas músicas para desfrutar. Deixe sua opinião nos comentários sobre esse grupo controverso. Lembre-se de acompanhar mais conteúdos em nosso canal para continuar aprendendo sobre os grandes artistas. Até breve, com outro vídeo.